da cama, tua fama se É chato amar e não ser correspondido. Eu, por exemplo, amo o dinheiro, mas ele sempre prefere ficar com outras pessoas e não comigo. KKKKKK. É nesse tom que eu começo a Rádio Panorama CRVG com a apresentação do galáctico mais simpático de todas as rádios online, o Bruno Souza. Todas as informações sobre o Vasco da Gama você só encontra aqui, portanto saia desse WhatsApp e venha nos ouvir. DJ, naquele clima, solta a vinheta e, cupade. Então, é o trem bala da colina, trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina, então, é o trem bala da colina, então. É o trem bala da colina, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, é o trem bala da colina. São Januário é o território, a colina é nossa casa, o Vascão tá envolvente, esse é o bonde do trem bala, o elenco tá formado, só jogador astro, o Ramon, o Berna e o Felipe Basto, meu parceiro Dedé e o meu mano é De Luiz, o Felipe Maestro pra deixar geral feliz, o Elton, o Jefferson, vamos na marcação, Fagner na lateral, esse time é a seleção, levanta a mão, vai pra cima, é o trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina, não para, vai pra cima, é o trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina. Estou chegando aí nessa nave, galera! Muito boa noite, ouvintes vascaínos! Está começando mais um programa da Rádio Panorama CRVG para o seu deleite! É isso aí! E como a maioria já sabem, eu sou o Bruno Souza, apresentador desse programa, e quero levar para vocês todas as informações precisas sobre o Vasco da Gama, mas de um jeito bem descontraído e dinâmico. Meus amigos! E hoje eu vou começar com um estilo diferente de música. Para agitar nossa segunda-feira preguiçosa, vou atingir o público da geração 70, 80 e 90. É mais ou menos nesse estilo aqui, ó. O Elton, o Jefferson, vamos na marcação, Fagner na lateral, esse time é a seleção, levanta a mão, vai pra cima, é o trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina, não para, vai pra cima, é o trem bala da colina. Atenção, Brasil, nesta gravação exclusiva do lado oculto da Lua. Isso quer dizer? E aí, tá se sentindo como se tivesse uma balada flashback? Pois é assim que começamos o nosso programa de hoje, galera.
Bom, ontem no Clássico dos Milhões, o primeiro jogo de ida, o Vasco e o Flamengo ficaram 0-0, né? Jogo que de fato foi extremamente violento, com a arbitragem nervosa, enfim, com tudo que teve direito. E vamos então com o nosso bloco de notícias em destaque de hoje. Vamos lá! Serginho, abre aspas. Pelo que jogamos, merecíamos um gol. O goleiro Martin Silva fica na bronca com a arbitragem. O negócio ontem foi tenso, hein? Até o goleiro Martin Silva, que é um jogador, um goleiro, né, tranquilo, ficou até na bronca aí com a arbitragem. Dagoberto, abre aspas. Futebol são detalhes. Sabíamos que não podíamos errar. Bernardo lamenta empate do Vasco diante do Flamengo. E teremos também daqui a pouquinho a coletiva completa do Doriva após o empate do Clássico dos Milhões. Eurico emite uma nota sobre os erros da arbitragem no Clássico de domingo, no caso foi ontem. Bom, essas foram as principais notícias em destaque de hoje no programa. E na sequência, iremos ter a participação dos ouvintes diretamente do WhatsApp. Meus amigos. E vamos saber quais perguntas ou áudio eles vão estar nos enviando aqui para a nossa rádio. Mas é só daqui a pouquinho, tá, galera? Não saiam daí, hein? Bem, galerinha, agora vamos com um quadro bem interessante, um quadro que vai buscar a curiosidade de muitos torcedores aí que ainda não sabem muita coisa do Vasco da Gama, principalmente os mais novos, né? E esse quadro vai trazer todas as curiosidades, um pouquinho de coisas assim históricas, né? Do tempo do nosso avô, do bisavô, né? E esse quadro se chama Você Sabia? Então, vamos puxar a vinheta aí do nosso quadro, vamos lá! Começa agora o quadro Você Sabia? Muito bem, galera. O tema do quadro de hoje será
O goleiro que ganhou na loteria. É. Meus amigos, alguém de vocês aí imagina o que seria essa história do goleiro que ganhou na loteria? Bom, acredito que até que os mais novos não conheçam essa história. Talvez os nossos antepassados, nossos avós ou bisavós conheçam um pouco dessa história, né? Até porque, né, é uma história de para lá meio que, assim, curiosa mesmo, digamos assim, né? E a história é o seguinte, galera. O goleiro Rodrigues, o nome completo de Gabriel Rodrigues, de 30 anos, contratado pelo Vasco em agosto de 1945 do Comercial FC de São Paulo. E além de ser um bom goleiro, ele tinha muita sorte. É, meus amigos. Ele entrou numa quinta rodada do Campeonato Carioca e ele realizou 12 jogos como titular até o fim do campeonato, em novembro, ajudando o Vasco a conquistar o título invicto. No mês seguinte, de férias em Caxambu, o Rodrigues comprou um Gasparinho, entre aspas, né, como era chamado os bilhetes da Loteria Federal, e foi premiado com 200 mil cruzeiros. Naquela época a moeda era cruzeiro, né? Uma fortuna na época. E sem precisar mais do futebol para viver, o Rodrigues decidiu pendurar as chuteiras e voltar para São Paulo. Galera. Felizmente para o Vasco, essa decisão abriu caminho para então o jovem Barbosa, que assumisse o posto de titular do arco vascaíno e se tornasse um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, galera. Quer dizer, por causa da sorte, né, do Rodrigues, né, por ter ganhado aquele bilhete da loteria, né, ter ganhado aí uns 200 mil cruzeiros, ele abriu vaga ali pro até então que era reserva dele, o Barbosa, né, que até então depois, né, se tornou um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, e inclusive, né, também foi um dos melhores goleiros que nós tivemos aí na nossa seleção brasileira. Quer dizer, é uma coisa muito curiosa, até eu mesmo não sabia, né, por causa de uma atitude dessa, né, do cara parar de jogar futebol, né, por logicamente ter ganhado na loteria. Até eu mesmo pararia, né, por aquela fortuna, né. Quer dizer, eu também parei dentro do futebol, mas foi bacana, né? Ver que com isso tudo aí o Barbosa aproveitou a oportunidade que teve. E daí, né? Aí passou uns tempos aí, e aí o Barbosa se tornou um grande goleiro naquela época, né? E tá aí gravado na nossa história vascaína. I'ma stop singing this song because I'm high. Baby, I'm singing this whole thing wrong because I'm high. And if I don't, I'll say I want you. História fantástica essa que foi aí do Rodrigues, né, galera? Então, quer dizer, se nós terminamos aqui o nosso quadro Você Sabia? E agora nós vamos entrar no quadro agora já do jogo de ontem, né? Que é o quadro Ponto de Vista, né? E o nosso ponto de vista histórico, que eu sempre chamo de ponto de vista técnico, né? Entre o Vasco e o Flamengo, eu achei da seguinte forma, galera. O Vasco no primeiro tempo ele entrou focado com a disposição, aplicação e teve todo o controle do jogo. Porém, as melhores chances de perigo vieram apenas do Flamengo. E o que chamou a atenção na partida foi a omissão, ou talvez a coragem do árbitro de não ter aplicado um cartão vermelho no lance de imprudência do volante do Jonas, né, ao ter levantado o pé alto na altura da cabeça do Gilberto. Uma jogada perigosa que não poderia nem passar batido, né, e faltou a atitude aí do árbitro da partida. Mas no segundo tempo, o Dorival fez alteração, tirando o Iago, né? Não sei até agora por qual motivo, pois o mesmo até vinha de estar jogando bem. E depois ele colocou o Rafael Silva, que foi mais agudo e chegou até a assustar o gol de Paulo Vitor por alguns momentos. Já o Flamengo continuava nervoso, a zaga batendo cabeça do início ao fim, e nesse segundo tempo não foi efetivo, exceto no contra-ataque onde Marcelo Cirino ganhou na velocidade em cima do Luan, mas que teve que ser puxado, pois se o Luan não faz isso, certamente o Cirino iria estar cara a cara com o goleiro e certamente seria um gol. E na sequência o Luan levou um cartão amarelo corretamente.
Mas o Vasco se arriscou mais no segundo tempo, mas a falta de pontaria se esbarrou nas defesas boas de Paulo Vitor e assim o jogo terminou 0-0. E o Doriva precisa treinar as finalizações com esses jogadores, principalmente com o Iago, né, galera? Principalmente com o Iago, pois o mesmo deixou a desejar nesse quesito. E precisa, logicamente, de focar nas cobranças de pênalti, que é importante e o diferencial para que possamos avançar para a final. E vamos então conhecer o Pica das Galáxias e o pereba do jogo entre Vasco e Flamengo. Galera. E o Pica das Galáxias de ontem foi o Madison. Na minha opinião, o Madison jogou de forma impecável, defendeu bem, mostrou muita qualidade nas subidas ao ataque. E nesse time ele tem sido a melhor válvula de escape. E sem dúvidas, né, foi uma das melhores contratações que o Vasco fez para essa temporada. Agora, e o pereba, galera? Quem é o perebão do jogo de ontem? Vocês imaginam quem seja o pereba? Bom, eu acho que a maioria sabe quem eu estou dizendo, né? Isso mesmo, se você pensou aí do outro lado, né, onde nesse momento está nos ouvindo, né? Quem foi o pereba foi o Cristiano. O Cristiano, embora ele seja até um bom marcador, nas subidas ao ataque ele tem deixado muito a desejar. Erra demais cruzamentos e não tem sido uma boa opção do lado esquerdo, né? Ou seja, não sei o que está acontecendo com o Cristiano. Ele deveria treinar muito esse fundamento de cruzamento, que ele tem sido péssimo nesse quesito, né? Toda vez que ele sobe, ele não sobe com qualidade e deixa uma brecha enorme nas suas costas. Mas o importante disso tudo é que pelo menos ele sabe até marcar, mas quando vai subir ao ataque é uma desgraça, não consegue acertar um cruzamento certo. E o pereba foi então entregue aí pro nosso Cristiano, lateral esquerdo. Então vamos começar então com nossa primeira notícia de hoje, que é essa daqui, ó. Serginho, abre aspas, pelo que jogamos, merecíamos um gol. Então vamos conferir então essa notícia agora, vamos lá. Entre Vasco e Flamengo pelas semifinais do Campeonato Carioca terminou com um empate sem gols e com muitas reclamações contra a arbitragem do João Batista de Arruda, que deixou de expulsar o volante Jonas e o zagueiro Wallace após lances violentos. O volante Serginho avaliou a atuação do Cruz Maltino e afirmou que o time merecia ter marcado pelo menos um gol. Abre aspas. Acho que criamos muitas oportunidades, um clássico disputado, tivemos um grande ritmo de jogo. O empate no clássico é considerado um resultado normal. Pelo que jogamos hoje, merecemos um gol. Afirmou aí o jogador à Rádio Globo. Pois é, né? O Vasco, de fato, mereceu ter saído com um gol. Isso não tem como negar, né, galera? Mas o jogo foi muito disputado mesmo, né? Talvez até o empate mesmo foi merecido para ambas as partes, né? O Vasco ele teve totalmente o controle do jogo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Eu posso até parabenizar o Doriva por ter passado uma confiança enorme nesses jogadores, ter passado uma tranquilidade, pedindo para que eles pudessem se concentrar para essa partida, para não se deixar se levar para o nervosismo dos jogadores adversários, né? E o time conseguiu se manter todo o tempo aí, né? Tendo o controle da partida, que foi muito importante, né? E por isso que até nesse ponto a gente poderíamos ter vencido, né, a partida, que não seria nada anormal, né? Só que as melhores chances mesmo de gols mesmo saíram por parte do Flamengo, tá, galera? Quer dizer, o Vasco, só no segundo tempo que ele conseguiu assustar um pouco mais do que no primeiro tempo, mas o Flamengo foi um pouco mais perigoso, né? Nos contra-ataques, foi mais objetivo, quase levamos gols em alguns certos momentos, entendeu?
Mas o Vasco, na questão de controle de jogo, o Vasco foi muito melhor, foi muito superior, né? Teve a calma, teve a tranquilidade. E o time do Flamengo, por seu lado, estava muito nervoso, estava extremamente nervoso. A zaga dos caras, para vocês terem noção, estavam batendo cabeça do início ao fim, entendeu? Só que a gente só tivemos azar que todas essas bolas que eles estavam batendo cabeça na zaga não estava sobrando pro Vasco, né? Para os jogadores aproveitarem e concluir. Nisso a gente tivemos azar, né? Mas pela postura que eu vi do time, eu achei muito boa, né? A tendência é manter isso até o fim, né? Manter isso até o fim do campeonato. E ter essa filosofia de trabalho até o restante da temporada, que é muito importante. Assim, se continuar dessa forma, com foco, fazendo com que o elenco possa ficar mais encorpado, com certeza a gente não vamos ficar brigando para cair, não vamos ficar no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, nós vamos estar buscando até, se for possível, uma coisa também anormal, que pode ser possível, a gente conquistar até ficar ali no G4, porque com esse time não dá. Eu não acredito que o Vasco vai querer. Não é questão de querer, mas não acredito que esse elenco ele possa ser forte o suficiente para conquistar um título brasileiro, né? Não é um elenco forte, mas é um elenco que briga, né? É um elenco competidor, né? Que com certeza absoluta que vai chegar até vai até avançar um pouquinho mais do seu limite. Bom, o goleiro Martin Silva, né? O goleiro Martin Silva, ele ficou na bronca com a arbitragem, e com razão, né? Então vamos entender a notícia do Martin Silva agora, vamos lá. Martin Silva na bronca com a arbitragem, abre aspas. O resultado foi bom, para mim foi uma partida atípica, jogo de decisão. Para mim, o Vasco foi prejudicado, mas agora é trabalhar nessa semana e conseguir a classificação. Disse aí então o Martin Silva para a Rádio Globo, né? Galera, é o seguinte, nesse jogo especificamente, eu não posso dizer para vocês que o Vasco foi roubado, foi garfado. Não, eu acredito, na verdade, galera, o que aconteceu assim, o que eu analisei da arbitragem, esse João, acho que é João Arruda, né? Que é o seguinte, ele foi medroso. Ele simplesmente foi medroso, né? Por quê? Vamos analisar uns pontos aqui rapidamente. No lance do Jonas, no Gilberto, ao ele levantar o pé em cima da altura da cabeça do Gilberto, aquele lance, tipicamente, se for um árbitro mesmo, um árbitro já experiente, de FIFA, que já apita até a Copa do Mundo, que apita até uma Champions League, ele com certeza vai expulsar, não há dúvidas disso, né? Só que ele ficou com medo, porque isso foi tudo acontecido logo no começo da partida. Entendeu? Então o árbitro se sentiu coagido ali com aqueles jogadores do Vasco em cima dele, que não, dá um vermelho, que não sei o que. Logicamente tá certo, o jogador está pressionando o árbitro, porque foi um lance totalmente de imprudência do Jonas, né? Eu então acho que deveria, né, ter sido essa expulsão, até porque o árbitro estava perto desse lance, né? Quer dizer, não há cabimento uma jogada dessa só ser apenas um amarelo. No caso do Wallace, que aconteceu isso lá na frente, né, na jogada lá que foi de escanteio, a bola passou, o Rodrigo ele provocou o Wallace. Quem puder analisar, vocês vão poder ver direitinho que o Rodrigo deu uma provocada no Wallace. E o Wallace, erradamente, né, ele deu um bandão no Rodrigo. Aquilo ali, esse tipo de agressão, eu posso dizer para vocês que não é tão assim, tão gritante igual o que aconteceu do Jonas. O Jonas era expulsão sem discussão, sem mimimi. Ali não tem muita conversa não, expulsão sem desenrolo. Agora, aquela do Wallace, cara, é interpretativo. Ali, se o árbitro expulsasse, também não seria ruim. Mas o amarelo eu acho que também ficou de bom tamanho. O ruim é que se no lance daquele ali ele fosse apitar a falta e não desse um amarelo pra ele. Isso seria ruim, entendeu? Agora, o outro lance que eu posso analisar também é o fato do Marcelo Cirino ter entrado de sola na canela do Guinha Azul.
é um outro lance muito perigoso, que ele não visou a bola, e sim o jogador, e que também era passivo de expulsão. Quer dizer, tanto o lance do Jonas quanto do Marcelo Cirino, eles não visaram a bola, eles visaram o jogador. Então, era também passivo de expulsão. Teve um outro lance também, que foi do Cristiano, né? O Cristiano, ele foi dar um carrinho, ele estava até visando a bola, tá, galera? Ele estava visando a bola, não visou o jogador, só que ele chegou muito atrasado em cima do Marcelo Cirino. E aquilo ali foi falta, logicamente, não há o que discutir, foi falta e era para cartão amarelo e não para vermelho, tá? Então o árbitro deu um cartão amarelo certinho, até nesse momento não tem o que discutir. E teve aquele outro lance que envolveu o Paulinho e o Dagoberto, né? O Dagoberto chegou na marcação dele por trás, não viu uma falta do Dagoberto em questão de querer machucar o Paulinho, e o Paulinho jogou a mão na cara do Dagoberto. Ali que eu pude ver, não foi um soco, acho que ele só tentou se proteger mesmo do Dagoberto, botou a mão na cara dele, e aquilo ali foi típico de um cartão amarelo, tá? Não é para expulsão. Agora, o que deixou muito claro na partida, galera, é que esse árbitro foi medroso demais. Ele foi extremamente covarde. Ele poderia muito bem nessa jogada ter dado o cartão vermelho e não teve. Não sei porquê. Mas ele foi medroso. Ele só aplicou o amarelo, que estava errado, que deveria ter aplicado vermelho no Jonas e no Marcelo Cirino. Essa é a verdade dos fatos, tá, galera? Bom, o Dagoberto, né? O Dagoberto deixou aqui uma frase dele em entre aspas, ó. Futebol são detalhes, sabíamos que não podíamos errar. Vamos entender então essa notícia, essa frase do Dagoberto agora, vamos lá! Deixou uma seguinte frase aqui, galera, abre aspas: se você não treina há 3 semanas, é lógico que você não vai ficar bem fisicamente. A equipe está de parabéns, fez uma grande partida, 2 grandes equipes, futebol são detalhes, sabíamos que não podíamos errar, faz parte, mas ele, no caso Bernardo, tentou fazer o gol. Bom, isso aí foi então a frase então, do Dagoberto, tem um pouquinho mais referência aí por conta do Bernardo. Bom, o Dagoberto ele entrou no segundo tempo, logicamente não dá para se esperar muita coisa do Dagoberto, até porque ele estava vindo de lesão, né? Ficou umas 2 semanas parado e ele começou ontem, né? Quer dizer, não dava para ter esperado muita coisa do Dagoberto, né? Só que muita gente estava me falando em off, né? Fora do nosso programa aqui, que o Dagoberto ele tinha feito até uma falta no Bressan, né? Ele ao correr, né? Porque ele estava indo para poder sufocar o goleiro Paulo Vitor na hora da saída da bola dele, que a bola foi recuada, né? Aos pés do Paulo Vitor, ele foi tentar, né? Cercar, tentar abafar, né? A jogada do Paulo Vitor. Só que o Bressan ele estava fazendo uma cobertura para evitar que o Dagoberto chegasse em cima do Paulo Vitor. Galera, é o seguinte. O zagueiro, de forma alguma, isso aí é do futebol mesmo, tá, galera? Acontece muito, né? Essa obstrução aí, entendeu? Agora, o Dagoberto ter feito aquilo no Bressan, pra mim não foi nada normal, não foi nenhum tipo de agressão. Até porque ele tá bloqueando a passagem do Dagoberto a chegar em cima da bola. Então, uma coisa dessa sem bola, entendeu? Isso faz com que o jogador se irrite e o jogador pode ir pro lado. Pra mim, um lance normal. Pra mim isso não serve de parâmetro para que outros jogadores possam também fazer a mesma coisa. Até porque isso no futebol é normal, tá? Quer dizer, ele ter empurrado o Bressan foi uma coisa muito normal. Você pode ver isso em outros jogos aí, de futebol, não só no Brasil, mas também na Europa, na Ásia, na América do Norte, tem isso, galera. Tem isso aí, entendeu? Então ele não foi passivo de alguma punição, de ser expulso, não. Ele tá atrapalhando, o Bressan tá atrapalhando, tá obstruindo o caminho do Dagoberto de abafar o lance do Paulo Vitor. Então pra mim foi um lance totalmente normal, tá? Mas o que tem pra dizer pra vocês é isso. O Dagoberto entrou no segundo tempo, né, tá
ainda tá voltando de lesão, não teve muitas coisas do Dagoberto no jogo, entendeu? E mesma coisa como ele falou do Bernardo. O Bernardo também entrou ontem, não apareceu muito pro jogo, até porque o jogo, quando ele entrou no segundo tempo, acho que foi uns 15 minutos, não apareceu tanto, só nas bolas paradas mesmo, que tava preparando mesmo as jogadas ali. Mas fora isso, não tivemos mudança de comportamento desses jogadores. Graças a Deus não vi um comportamento radical do Bernardo, assim como aconteceu nas outras partidas. Bom, o Bernardo, né, falando do Bernardo, a gente acabou de falar aqui do Bernardo, né, o Bernardo ele lamenta o empate do Vasco diante do Flamengo. Então vamos saber um pouquinho da frase aí do Bernardo agora. Bernardo entrou no time no decorrer da partida no empate sem gols no clássico com o Flamengo na noite desse domingo, no caso que foi ontem, né, no Maracanã, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. O jogador lamentou que a equipe não tenha conseguido sair com vitória, apesar do time ter tido boas chances de gol. Abre aspas. É uma pena, pelo volume de jogo que tivemos, nossa equipe entrou com uma pegada tranquila e por pouco não venceu. Nós conseguimos fazer o Paulo Vitor trabalhar. Domingo que vem tem outra decisão e vamos trabalhar para que a semana venha a dar tudo certo. Pois é, e na segunda partida semifinal será nesse domingo, né, no caso será no dia 19 desse mês, no Maracanã. É isso aí, galera. Não, como eu já tinha falado pra vocês, né, na questão do volume de jogo, o Bernardo tá certo, né, o Bernardo falou uma coisa aqui que eu já tinha falado pra vocês anteriormente. O Vasco teve um volume de jogo tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. E não se desesperou, se manteve focado, né, se manteve mais comprometido com todas as orientações do Doriva. Mas, né, o Vasco não teve tantas chances como o Flamengo teve, mais claras de gol. Né? Só no segundo tempo que o Vasco melhorou um pouquinho na questão de assustar o goleiro. Né? Mas o Flamengo, né, só ter jogado um pouco mais nos contra-ataques, eles conseguiram ter as melhores chances, né, de ter feito gols do que o Vasco. Né? Mas no contexto, em modo geral, o Vasco jogou muito melhor do que o Flamengo pela organização, né, por distribuição no jogo e tudo mais. Isso aí eu até concordo com o Bernardo. Bom, temos aqui a coletiva completa do Doriva após o empate do Clássico de Milhões. Então, vamos entender então dessa coletiva do Doriva agora. Vamos lá! Galera, então vamos aqui às partes da coletiva, né, do Doriva, né? E os repórteres começaram então com as perguntas com relação à vantagem do Flamengo, né? Então, abre aspas aqui pro Doriva. Vamos pensar, temos uma semana para isso. A equipe, da maneira que jogou, conseguiu criar chances. Paulo Vitor fez pelo menos umas 2 ou 3 defesas importantíssimas. No decorrer da partida, vamos pensar em ser agressivos. Temos que nos expor no momento certo, mas a equipe que iniciou hoje foi equilibrada. E vamos seguir nessa linha. Beleza? Bom, e também teve a questão da escalação de quarta-feira, né? Ele foi perguntado com relação a essa escalação e o Doriva disse da seguinte forma aqui, ó, abre aspas. Já falamos sobre isso internamente. Amanhã vamos fazer uma reunião para pensar no jogo de quarta. São jogos em que não podemos entrar desatentos. Queremos continuar na Copa do Brasil. Teremos uma equipe competitiva em campo. Temos elenco para usar. Vamos estudar bem o que fazer. Bom, sobre novidades. Perguntaram para ele sobre novidades e o Doriva tem dito da seguinte forma, galera. Abre aspas. Temos jogado nessa linha. A entrada do Marcinho pode ter sido uma surpresa para eles, mas o Dagoberto e o Rodrigo também se recuperaram rapidamente. Mérito do nosso departamento médico. E é sempre importante ter um leque de opções maior. São jogadores acostumados a esse tipo de jogo. Optamos por conta com todo mundo. Bom, e foi falado também na entrevista com relação ao jogo violento, né? E o Doriva disse da seguinte forma aqui, ó, galera. Abre aspas.
Houve jogadas ríspidas, mas isso é muito comum em jogos dessa magnitude. Ninguém quer perder. Com certeza o jogo seria diferente se o Jonas tivesse sido expulso. Foi com 20 minutos de jogo. E a situação do Luan foi menos grave, no último minuto. Poderíamos ter a vantagem numérica. Não quer dizer que iríamos vencer, mas as chances eram grandes. Bom, e também foi perguntado com relação ao Vanderlei Luxemburgo, né? E o Dorival disse da seguinte forma, abre aspas. É um grande treinador, respeito, mas também tem as minhas estratégias. Acompanhamos, estudamos, coloca em campo o que possa surpreender. A gente se propôs a jogar hoje e teve muita consistência. Em alguns momentos entramos no jogo do Flamengo. Quando eles ganham a segunda bola, colocam muita velocidade, por isso não podemos rifar a bola. Nossa estratégia é mais do que colocar a bola no chão e jogar. Bom, foi falado também a questão do estilo, né? Pode ser que seja um estilo de jogo, né? E o Dorival disse da seguinte forma, abre aspas, sou bastante equilibrado, eu tento não me influenciar por nada. Logicamente, era que a adrenalina soube nos jogos decisivos, mas procuro manter sempre a mesma conduta. E foi falado também com relação ao Dagoberto, e o Dorival também deixou sua seguinte frase aqui, ó, abre aspas. Optamos por causa da sua história no futebol, está acostumado a jogar jogos decisivos. Sabemos que ele ainda está na situação, ainda não está na sua condição ideal. Dagoberto colaborou. Poderá render muito mais quando estiver 100% fisicamente, mas é um jogador que com certeza vamos utilizar os minutos que a gente achar interessante. E sobre aqui a atuação, né, foi perguntado também com relação à atuação, e o Dorival também respondeu da seguinte forma, abre aspas, temos essa maneira de jogar, de criarmos situações, demonstramos que a gente tem condições, controlamos bem o jogo, corremos riscos em função das características do Flamengo, e vamos estudar para eliminar essas situações. O caminho é propor o jogo, querer a vitória, e isso nós queremos muito. E uma última pergunta que foi realizada nessa coletiva, né, foi com relação à proposta. E o Dorival ele deu uma seguinte declaração, abre aspas. Jogar a bola no chão, girar. Fizemos isso a maior parte do jogo. Cometemos erros que podiam custar caro. Nos perdemos em certos momentos. Não é o nosso forte jogar direito. O Flá tem a proposta de contra-ataque. Passamos a rifar a bola. E assim ela pode cair no pé do adversário e gerar o contra-ataque. Gostei da partida, controlamos o jogo de igual para igual. Fiquei feliz. Logicamente queríamos a vantagem, mas vamos buscá-lo no segundo jogo. Bom, eu gostei da entrevista aí do Dorival. Acho que ele fez muito bem, ele se destacou, o Dorival se destacou ontem, né, na questão de ter implantado essa filosofia de controle de jogo, de trabalhar um pouquinho, né, na psicologia desses jogadores com jogos decisivos como contra o Flamengo, assim como qualquer grande do futebol brasileiro, né, que é muito importante trabalhar a cabeça desses jogadores, né, principalmente em decisões que valem muito mais, né. Então eu acho que o Dorival fez isso muito bem, o time correspondeu a tudo que ele propôs para a partida e temos que manter isso. Né? Na próxima partida temos que manter esse controle total do jogo, mas nós precisamos aprender a finalizar, porque o nosso pecado hoje, nosso ataque, é as finalizações. Né? O Iago precisa aprender muito esse quesito, porque é importante para ele também aprender a chutar, não só apenas fazer jogadas de linha de fundo, cruzada, passe, tem que aprender também a chutar também, porque em um momento decisivo, se tiver ele cara a cara com o goleiro, ele precisa ter a tranquilidade e saber fazer o dever de casa, né? Mas não vou botar muita responsabilidade no garoto, até porque ele é jovem, ainda tem muito que aprender, tem muito que evoluir, já está evoluindo, né? Já no futebol, o Dorival está conseguindo passar uma confiança muito grande para esse jogador, e isso é muito importante. Mas a ideia é essa aí mesmo, né? Mas só que na semana tem que trabalhar direitinho essas coisas. Tem que trabalhar também o pênalti, que é muito importante. Também não sabemos se isso vai ser levado para os pênaltis. Temos que focar tudo nisso. As principais coisas que nós podemos analisar isso finalizações, né? E a cobrança de pênalti, para a gente poder já ficar afiado já para o próximo jogo, que isso é muito importante. Beleza, galera? Bom, o Eurico, né? O Eurico emite uma nota sobre os erros da arbitragem no clássico de domingo. Então, vamos entender então o que o Eurico mandou aí, né? Em nota para a arbitragem. Vamos lá, vamos entender isso.
deixou umas frases pequenininhas aqui que não dá pra entender tão bem na gíria dele, né? Mas ele disse o seguinte, abre aspas: a história se repete como farsa. Há muitos anos isso existe sempre um beneficiado em jogos decisivos. No grito, na coação, no embuste, na mentira, não. Bom, essas aí foram as frases do Eurico Miranda com relação à arbitragem, né? Bom, esse linguajar do Eurico não dá pra se entender muito não, mas logicamente ele tá certo, né? Só que eu digo pra vocês, galera, que nessa partida de ontem, o árbitro ele não foi desastroso, né? Não vou dizer pra vocês que ele até pitou os lances certos, só que na hora que era pra ele ter aparecido no momento certo, de mostrar que ele tinha autoridade, ele amarelou, ele simplesmente foi medroso, entendeu? Não sei porquê, cara, eu acho o seguinte, cara, os árbitros que foram apitar esse tipo de decisões, de jogos, principalmente semifinal, final, eles têm que ser muito bem escolhidos, cara. Não pode ser qualquer um para apitar uma partida como essa. Não pode ser qualquer um. Tem que ser um árbitro de excelência, um árbitro que tem a postura mesmo de um árbitro de verdade, que bota no peito e fala, eu que mando aqui na partida, entendeu? O que acontece? Não teve essa coragem desse tal de João. Um lance daquele do Jonas não tem nada pra ser passado batido. Aquele lance do Wallace, tudo bem, é uma coisa que é interpretativa, né? Você pode dar um vermelho, pode dar um amarelo, mas o importante é que tinha que dar um cartão. Agora, do Jonas e do Marcelo Cirino, poxa, me desculpa, mas é covarde, medroso. Um árbitro desse não pode apitar um jogo com essa magnitude, né? Sem condições mesmo. Quer dizer, pra mim um árbitro, eu daria até uma nota 5 para ele, porque ele foi medroso, né? Mas nos momentos onde teve falta, onde era para ser cartão amarelo, ele apertou certinho, direitinho, não há o que reclamar. Mas no lance do Jonas e do Marcelo Cirino, deixou muito a desejar, e pra mim a nota que eu daria para esse árbitro é nota 5. Muito bem, galera, então vamos agora à participação dos ouvintes da Rádio Panorama CRVG. Uma hora boa aí pra galera aí tá participando com a nossa rádio, se interagindo, né? Nos enviando perguntas, nos enviando áudio. Bom, vou pegar aqui uma aqui. Deixa eu só abrir aqui a página inicial aqui do WhatsApp. Deixa eu dar uma olhada aqui, que o negócio aqui tá fervendo, né? O tanto que tá fervendo que o WhatsApp tá até travando, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O negócio tá demorando aqui. Pronto, abriu aqui. Bom, eu vou começar aqui com uma pergunta. Deixa eu pegar aqui, onde tá? Tô olhando aqui. Eu tenho uma pergunta aqui do Carlos, mas eu tô tentando encontrar aqui. Ele até fez uma pergunta. Tá aqui, achei. O Carlos, né? O Carlos também é um ouvinte assíduo da nossa rádio Panorama CRVG, né? Tá sempre participando, enviando pergunta, nos enviando áudio. Bom, ele fez a seguinte pergunta: Bruno, o que você achou da atuação do Marcinho? Então, Carlos, muito obrigado então, mais uma vez por você ter enviado essa pergunta para a nossa rádio, né? É importante a participação, não só sua, mas com todos os demais, com a nossa rádio aqui, né? Bom, Carlos, eu achei a escalação do Marcinho no lugar do John Clay, né? O Marcinho foi
foi tímido, né? Logicamente já é um outro jogador, já não é mais aquele jogador apático, sem vontade, lento. Não, o Marcinho até que fez uma boa partida, não foi uma partida ruim, foi muito participativo no jogo, distribuiu bem as jogadas. Só não foi tão bem conforme contra o Volta Redonda, né? Onde ele, quer dizer, buscou mais jogo, né? Ele foi mais adiante, finalizou bolas em direção ao gol. Quer dizer, nesse jogo contra o Flamengo ele ficou um pouquinho mais tímido, né? Mas fez uma boa partida, não fez uma partida ruim não. E teve muita gente também que ficou perguntando por fora, né? Por que o Doriva tirou o John Clay, né? E na verdade, isso foi uma questão muito tática, né? Tática e técnica da parte do Doriva, né? Ele achou que o Marcinho estaria mais apto mesmo a jogar essa partida que o John Clay. Até porque o John Clay nas últimas partidas está deixando muito a desejar, né? Tá se escondendo muito, né? E o John Clay a gente não pode esperar muita coisa dele porque a gente sabe que o John Clay é um jogador de momento, né? Quer dizer, então, a atitude do Doriva foi boa. Botou um jogador que já está vindo agora de uma ascensão, né? Fez uma partida muito boa contra o Volta Redonda e ele acreditou que contra o Flamengo ele poderia ter sido até melhor, mas infelizmente ele não teve o mesmo nível de jogo igual o que ele jogou contra o Volta Redonda. Bom, deixa eu pegar aqui uma outra pergunta. E hoje o celular tá meio que travando, né? É impressionante, cara. Tem que inventar uma forma de não travar mais os celulares no mundo, né? Que é uma coisa aqui estranha, cara. Bom, eu tenho aqui a pergunta em áudio aqui do Bruno Amaral, o meu achará aqui, Bruno Amaral, que também é um participante assíduo aqui da nossa rádio. Então vamos ouvir, né, o que o Bruno tem a nos dizer aqui para nossa rádio. Vamos lá. Boa tarde, Bruno Souza, meu xará. Muito boa tarde a todos os amigos do grupo. Bruno, me ajuda aí, esclarece um pouco sobre uma dificuldade que eu tenho de entender. Os jogadores que estão se tratando no CAPES, que não são oficialmente jogadores do Vasco, eles trazem algum benefício ao clube ou simplesmente só usam o nosso estabelecimento e gastam os nossos produtos, nossos medicamentos dos nossos atletas? Por favor, nos ajude aí. Essa foi uma pergunta interessante aí do Bruno Amaral. Eu agradeço aí, Bruno, você ter mandado esse áudio para nossa rádio, né? Tá sempre participando aí, nos enviando perguntas, até mesmo, né, nos enviando um áudio. Mas vamos lá, Bruno, deixa eu explicar para você. Aí eu vou até aproveitar também, essa dúvida é uma dúvida interessante, tá? Não só do Bruno, mas também deve ser de um monte de torcedor aí que gostaria de saber disso. É o seguinte, o CAPES, né, nada mais é do que um centro de fisioterapia que o Vasco tem, né? E parece já é considerado o maior centro de fisioterapia da América Latina, né? Lembra que até uns anos atrás o São Paulo era uma referência, né? Todos os jogadores que vinham de outros clubes, não só do Brasil, mas também da Europa, né? Até mesmo da Ásia, enfim, jogadores de várias partes do canto do mundo que iam se tratar no São Paulo. Hoje em dia agora o Vasco que agora é a referência, né, na questão de fisioterapia, né? Tem todos aparelhagens de última geração, né? E os jogadores têm vindo para cá para poder estar se tratando. Foi o que aconteceu com o Gilberto, né? O Gilberto veio se tratar com o CAPES aqui do Vasco. Ele, né, era o jogador do Toronto, né? O que acontece? Aí você fez uma pergunta que foi o seguinte: os jogadores vêm para cá, usam os equipamentos gratuitamente, fazem aí e tá tudo certo? Não. Na verdade existe um custo, né? Ninguém vende produtos ou até mesmo utiliza daquele produto gratuitamente, né? Quer dizer, logicamente o Toronto pagou para que o Gilberto pudesse se tratar no CAPES. Assim como no caso foi o Felipe Gabriel, que ou se ele não tirou do bolso dele, tecnicamente foi o próprio clube que pagou para ele se tratar no Vasco. Até porque tem clubes que não têm essa estrutura, né, de um centro de fisioterapia. Por isso que eles estão se tratando fora. Foi assim que aconteceu com o Gilberto, né? Aí o Gilberto aproveitou,
nesse estágio que ele estava aqui no Brasil, e aproveitou e acertou um contrato de empréstimo com o Vasco. E mesma coisa poderá acontecer com o Felipe Gabriel, até porque o Felipe Gabriel ele rescindiu com um clube lá um clube árabe, e ele pode acertar com qualquer outro clube. E o Vasco está interessado aí, né? Não está dizendo de forma direta, mas pode ser que ele até acerte com o Vasco da Gama. Já se tratou no clube, conheceu as instalações do clube. E é possível que ele se trate até mesmo, já possa assinar um contrato com o Vasco. Mas é basicamente isso, tá, Bruno? Eu acho que os jogadores que vêm pra cá, logicamente, os clubes onde eles estão custeando o tratamento deles. Nada aqui é de graça, tá? Exceto se o próprio jogador já é do clube do Vasco. Aí já é outros 500. Entendeu? Mas fora isso, ou se não é o clube que tá custeando esse jogador, ou o próprio jogador que tá tirando do bolso dele para poder tá fazendo esse tratamento do centro de fisioterapia, que é o CAPES, né? Conhecido como CAPES. Beleza? Bom, uma outra pergunta que eu tenho aqui é do Michel, né? O Michelzão, né? Conhecido como Michel de Bangu. Ele tem uma pergunta para nos enviar aqui para nossa rádio. Então vamos ouvir aqui agora. Fala aí, Bruno, aqui é o Michel de Bangu. E, rapaz, do clássico de ontem, cara, o que acontece? Eu queria saber se o Dagoberto fez aquela falta, né, que ele empurrou, acho que foi o Bressan. Queria saber se realmente ele fez aquilo ali pra revidar o que aquele jogador do Flamengo, que o pessoal fala que ele é o Schwarzenegger do Brasil, no Gilberto, ou se foi assim, foi por vontade dele mesmo, Dagoberto, entendeu? Porque, ontem o jogo foi muito feio, parecia mais um UFC que um futebol normal, né? Tá beleza, então, é meio difícil a situação do jogo de ontem, porque os jogadores mesmo tem que dar o exemplo dentro de campo, né? Tendo em vista essas brigas aí entre torcidas aí lá de fora. Valeu, Bruno. Espera eu ver aí minha pergunta aí sendo respondida aí por você aí. Valeu, rapaz. Fui, saudações vascaínos. E foi ouvido, né, Michel? Tá aqui, foi ouvido aqui. Obrigado mais uma vez por você ter enviado aí o seu áudio para nossa rádio Panorama CRVG. E de fato concordo com você, Michel. Foi uma brigaiada ali, rapaz. Uma coisa, um UFC misturado com MMA. Foi uma coisa de louco. O jogo ontem foi muito violento, né? Teve certos momentos que o árbitro, que eu já tinha falado anteriormente, ele perdeu o controle da situação. E faltou coragem, né? Dele ter aplicado vermelho em 2 jogadores. Mas enfim, é isso aí que você mesmo falou. Agora, explicando pra você, Michel. Assim, ao meu ver, Michel, como eu já tinha explicado anteriormente, né, aqui no programa, né? Ali, o que acontece? Ali, o Dagoberto, ele não revidou o que aconteceu anteriormente com relação ao Wallace. Ali, na verdade, o Bressan, ele obstruiu o caminho dele, de ele não apertar a jogada do Paulo Vitor na hora daquela bola recuada. Isso acontece naturalmente em qualquer jogo, em qualquer parte do planeta, né? Só que o Dagoberto, né, ele tem todo o direito também de tirar o jogador do caminho dele. Se o cara tá indo em direção ao gol, ele tá sendo atrapalhado sem bola, ele tem todo o direito de empurrar. Aquilo ali não é falta. Entendeu? Ele tá sendo obstruído. Tá entendendo? Então, quer dizer, ele tem todo o direito de logicamente, claro, ele não pode também dar um soco na cara do Bressan para poder ir atrás da bola. Isso aí é agressão gratuita, né? Isso aí é antidesportivo, né? Mas ele tirar, ele tipo, dar um empurrão de leve para ele poder chegar em cima do Paulo Vitor e abafar a jogada dele, isso é totalmente natural. Entendeu? Então aquilo ali foi uma coisa que o Dagoberto fez, que é coisa natural no futebol. Ele só afastou o Bressan para que ele pudesse apertar a jogada do Paulo Vitor. Isso foi uma coisa totalmente natural, né? Mas teve gente até que estava falando, olha só, galera, olha como é que é a interpretação de um flamenguista. Teve um cara que já chegou para mim, aqui fora do meio aqui da rádio, que estava dizendo que aquilo ali era motivo de expulsão pro Dagoberto. Pelo amor de Deus, né? Pô, vamos descer desse play aí, cara.
Pô, se o cara não entender de futebol, o cara tá com um pensamento insano. Não é possível, cara. Pô, é só olhar direitinho e ver que ali não tem nada a ver com um lance de expulsão. Por favor, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver a calça a ver com uma blusa, né? Quer dizer, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Bom, deixa eu ver se eu tenho aqui uma outra pergunta. Deixa eu buscar aqui. Acho que não temos... tem uma pergunta aqui do Elenildo, né? O Elenildo deixou uma pergunta aqui depois. Ele fez a seguinte pergunta: como seria o Vasco com Thales e Gilberto no ataque? Ou seja, como seria, né, na questão tática, Thales e Gilberto no ataque? Obrigado então pela sua pergunta, Elenildo. Vou até te responder para você. Cara, não ia dar certo não. Não ia dar certo mesmo, cara. Porque o Thales não é um jogador veloz. E o Gilberto é um jogador que é de área, que ao mesmo tempo sai um pouco para buscar jogo. Entendeu? E nessa circunstância, no momento, não serviria o Thales jogar junto com o Gilberto. Entendeu? E para ser mais sincero para você, o Thales hoje, ele não merece ser titular de forma alguma. Entendeu? Muito menos, ele está sendo até uma opção aí, uma opção direta pro Thales. Pro Gilberto. Né? Mas para jogar junto, para ser titular, não. De forma alguma, até porque são características semelhantes, porém Gilberto é um jogador mais incisivo, é um jogador que tem maior poder de finalização, tem maior poder de cabeceio. Não desqualificando o Thales de forma alguma. O Thales tem esse potencial, mas esse potencial dele é escondido no Vasco. Ele só é usado, esse potencial, na seleção sub-20, mas no Vasco não tem sido usado. Quer dizer, não tem condição nenhuma de jogar ao lado do Gilberto. Hoje, ele não jogaria do lado do Gilberto, mas quem jogaria do lado do Gilberto é o Iago, Rafael Silva, Dagoberto, entendeu? Até o Bernardo, mas esse aí ainda corre um pouco de lado, entendeu? Só se ele tiver a cabeça no lugar, tiver fisicamente melhor, 100%, aí até pode ser uma outra opção aí jogando do Gilberto. Mas hoje eu posso nomear Rafael Silva, Iago e Dagoberto para ser uma opção legal no ataque ao lado do Gilberto. Beleza? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais umas perguntas aqui. Bom, não temos mais perguntas, né? Tô procurando aqui. Tô indo até mais a fundo, né? A gente não temos mais perguntas. Então, galera, é isso aí. Não temos mais perguntas agora, então eu quero aproveitar esse momento para encerrar o nosso programa, tá? E quero agradecer mais uma vez a você, né, pela sua audiência aqui com a nossa rádio, que tem sido até um grande diferencial para que possamos continuar com esse veículo de comunicação. E na quarta-feira eu estarei aqui de volta com mais um programa da Rádio Panorama CRVG a partir das 18 horas. E se você gostou do programa, né, no caso do programa de hoje, dê seu like aí, né? Aproveite também e se inscreva em nosso canal no YouTube. E se vocês querem acompanhar toda a programação da rádio, curte aí a nossa página oficial no Facebook, que é a nossa página oficial, que é o Panorama CRVG. Tá bom, galera? Então, é isso aí. Fiquem com Deus e uma ótima semana, né? Fui!